Salmo 119, do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim, então, irmãos, a preciosa palavra de Deus. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Amém. Oremos, irmãos, então, mais uma vez, para que o Senhor ilumine a nossa mente, que a palavra desça ao nosso coração e ali seja pregada, seja fixada. Oremos. Ó Deus maravilhoso, somos convocados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas, Deus, no mundo aí fora não foram convocadas, Deus? Quantas pessoas aí fora estão contentes por outras promoções, por outros convites, por outras festas, pela sua própria cama, pela internet e suas programações. Mas o Senhor tem um povo. O Senhor tem um povo especial. Um povo que o Senhor chama seu. O Senhor os convocou. E eles estão reunidos, Pai, no teu santo dia. Em vários lugares do mundo, Pai, eles estão reunidos para adorar o teu santo nome. O Senhor perdoa os seus pecados. O Senhor ouve as suas súplicas, as suas ações de graças. Eles podem responder ao Senhor em louvor. Deus, que incrível. Tudo isso porque o Senhor nos comunica a sua palavra. Sem a sua palavra nós não teríamos conhecimento, nós não seríamos aproximados do Senhor. Porque a fé veio, Pai, ao teu povo justamente por ouvir a exposição da tua palavra, a pregação da tua palavra. Fomos salvos pela tua palavra, nós queremos ser mantidos, Deus, pela tua palavra. Queremos estar no centro da tua vontade. Então, Deus, precisamos que o Senhor ilumine, Pai, o nosso entendimento. Nós precisamos ver, Pai, a tua vontade revelada a nós. Ilumina, Pai, a nossa mente e o nosso intelecto, Deus, para que o nosso ser, a nossa alma absorva, Pai, desça para o coração e vivamos, nos deleitemos na tua palavra. Em nome de Jesus. Nós suplicamos isso, Pai, em nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o salmista Davi, nesse salmo, que de fato é o maior salmo, é o maior de todos os capítulos da Bíblia. A Bíblia de Genebra ela vai trazer um esboço, né, no comentário sobre os salmos. É magnífico. Se você volta os seus olhos para o esboço, mesmo você não tendo um comentário bíblico à parte, o pastor tem uns comentários bíblicos e tal. A Bíblia de Genebra é boa por causa disso. Ela tem uns comentários bem ricos. Nós vamos ver, inclusive nesse comentário, esse salmo é dividido em oito versos. Para cada um deles existe uma letra hebraica. Dá início a esse salmo. Ela no original, ela tem como título uma dessas letras. E é o que se entende é que a formação dessas letras é uma palavra que... São 8 palavras que estão constantemente repetidas nos Salmos. Vocês vão ver que a ênfase é dada nessas palavras. Lei,
testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra e promessa. Você vê que de que forma ricamente, belíssimamente, poeticamente ela é escrita. Mas, irmãos, quanto poder nessa verdade absoluta. Irmãos, nós vimos que Deus ele fez um povo para si. Nós vimos que Deus cerca o seu povo. Lembra que eu falei sobre as leis que Deus fez? Dos dias, das festas, das dietas, justamente para que o seu povo não se envolva com o mundo, não se envolva com os outros povos. São estranhos mesmo, são peregrinos mesmo, eles não devem se juntar com esse mundo. Na leitura continuada, proposta para a nossa igreja, para ler a Bíblia durante todo o ano, e não lendo de maneira supersticiosa, mas lendo como edificação, comentando com minha esposa em casa, ela veio a mim, maravilhada com isso, de como Deus cerca o seu povo. E vemos como uma jovem ali, entre o povo de Deus, de maneira descuidada, logo em Gênesis isso, tá? De maneira descuidada, ela sai simplesmente para ver as outras moças. O texto nos diz que ela não saiu para namorar não, nem para paquerar ninguém não. Ou seja, ela sai nas melhores das intenções. Não, mãe. Não, pastor. Eu fui para ali, mas eu não fui para fazer nada de errado, não. Eu fui para ali porque é a minha turminha da escola, é a minha turminha da faculdade. Ou os adultos dizem, não, são os meus familiares. Ou dizem, é do meu pessoal do trabalho. Você tem que estar ali, como Paulo vai dizer aos romanos. Não. Se fosse para não conviver dessa maneira com o povo, o Senhor teria que tirar a gente do mundo. Então, em determinadas coisas, nós temos que conviver com eles. Inclusive, viver com eles para ser sal e para ser luz neles, e não para sermos contaminados e influenciados. Mas diz lá em Gênesis que aquela jovem, ela sai para ver as outras moças. O que é que acontece? O que é que acontece? Uma tragédia. Aquela jovem, ela é estuprada. Ela é desonrada, ela é violentada. Justamente porque ela quis dar uma passeada para fora do arraial de Deus. Não entenda simplesmente como uma violência não, tá, irmãos? Porque a gente está sujeito a tudo isso. Eu quero dizer que pode acontecer uma tragédia na tua vida. Eu não estou falando só sexualmente, não, em tudo na tua vida, em tudo. E talvez esteja acontecendo. Como o Senhor faz conosco, irmãos? Prestem bem atenção onde eu quero chegar. Como é que o Senhor faz conosco? Eu sei que sempre foi com sua palavra. Nós hoje temos restrições alimentícias. Tem animais que são imundos que a gente não pode comer. Tipo, se eu for em Salvador, eles têm uma comida típica e lá eu não posso comer. Se eu for no Rio de Janeiro, lá eles têm... Existe isso. Nós não temos mais isso. Aonde eu chegar, eu posso comer a comida típica da região. Eu posso me ausentar muito tempo de Maceió, sem que eu diga, não, tem uma festa especial, tem um dia que eu preciso observar, eu tenho que estar ali. Não, eu posso adorar o Senhor se eu estiver em outro estado, naquela igreja fiel ali, onde a exposição das Sagradas Escrituras é fiel, onde o povo adora, segundo o princípio regulador do culto. Ou seja, conforme a palavra de Deus. O princípio regulador do culto é a palavra de Deus. Então nós sabemos de que maneira hoje específica Deus cerca o seu povo. Sua palavra. Com a sua palavra. Única e exclusivamente Deus cerca o seu povo com a sua palavra. Nós vemos, irmãos, que a ênfase sempre foi na sua palavra. Deus não queria e o povo simplesmente se aventurava. Seguia os seus próprios corações. Viam, desejavam e faziam. Nós vimos então que todo esse capítulo 119, como nós podemos dizer toda a Bíblia, mas especificamente, nós vamos ver a ênfase sobre o apego que nós devemos ter à voz de Deus. Então observem comigo, irmãos, no versículo 17. É uma tentação não falar sobre o capítulo todo, o antes e depois, mas nós precisamos. Ser generoso, versículo 17,
para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Olha o que é que o salmista está pedindo a alguém que ele já é íntimo, de alguém que ele já sabe que é Deus da sua vida. É como se ele dissesse: eu sei que todas as coisas boas Deus me deu. Você sabe quando você pede a seu pai um monte de coisa? Né? Eu quando peço meu pai sempre tem me abençoado, né? Heraldo Cadena, sempre tem me abençoado financeiramente, sempre tem me abençoado com carinho, com amor. E aí às vezes eu preciso mais. Aí eu sempre chego para ele: pai, tem condições não? É como se eu dissesse: tem condições de o senhor ser mais bondoso comigo não? Que eu estou precisando mais disso. O salmista sabe quem é Deus. Mas mesmo assim ele se expressa ao Todo-Poderoso: Deus, seja favorável. E quando ele sabe ser generoso, ele pede que Deus seja favorável, espontânea, deliberadamente, porque ele sabe que não tem nada para dar a Deus de volta. Porque ele sabe que é imerecedor de qualquer coisa boa que Deus possa dar. Ele sabia que nasceu em pecado, que nasce de punhos cerrados contra Deus. Mas ele se dirige a Deus dizendo: ser favorável a mim, com o teu servo, para que eu viva e observe a sua palavra. Irmãos, veja, ele está pedindo para que Deus possa conservá-lo em vida. Mas uma coisa está ligada à outra: conservá-lo em vida para quê? Veja só, irmãos, se você é acometido de uma enfermidade, você pode dizer assim, você vai ficar orando constantemente a Deus: Deus me cura, Deus, me cura. O médico me deu 1 mês de vida, o médico me deu 1 ano de vida, o médico disse que eu vou morrer logo. E você se desespera e a sua oração agora constante é aquilo: Deus, deixa eu viver, deixa eu viver. Parece mais que você tem medo de ir para o céu. Parece mais que você tem medo de ir para o céu. Sabe qual era o meu conceito de salvação quando eu era adolescente? Quando eu me converti a Deus, meu coração, que Deus me chamou, Deus me salvou, e Ele que converteu meu coração a Deus, eu pude voltar ao Senhor. Eu lembro, irmãos, que com toda a concepção, criada dentro da igreja, aí lá nesse local tinha um lugar para você, quem se convertia, tinha uma oportunidade para você falar lá na frente, para todo mundo, dar um testemunho, né? E aí, o que eu falei lá na frente foi dizer: rapaz, eu tinha medo de me converter e de ir para o céu, porque eu tinha medo de ir para o céu, porque eu achava que o céu era só nuvem, eu achava que o céu era aquela coisa parada, e eu não queria ir não para esse lugar, era meio estranho, porque a concepção que eu tinha de céu era da novela da Globo, porque a concepção que eu tinha do céu era das histórias em quadrinhos. Eu nunca tive a concepção de céu segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Deus diz do que é o céu. Então vejam só, as pessoas muitas vezes pedem a Deus: Deus, deixa eu viver mais nesse mundo, me dá mais anos de vida. Mas para quê? Para que você quer viver mais? Para que você quer viver mais? Para que você quer vida longa? A única resposta é medo de contemplar Deus face a face. Eu tenho medo de estar diante do Todo-Poderoso, porque eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza do perdão dos meus pecados, não. E se quando eu morrer, eu der de cara com um Deus irado, dizendo: afastai-vos de mim, maldito. Então, a evidência desse grande medo de morrer. Certo puritano, e eu já citei isso aqui, quando estava numa carruagem, bastante enfermo, os colegas orando por ele, sabiam que eram os últimos suspiros ali. Nós vamos orar por você. No que ele pôde falar, as últimas palavras foi: não orem por mim não, orem por vocês. Orem por vocês, porque eu estou indo para o lugar que eu sempre quis ir. Orem por vocês, porque eu estou indo para o lugar onde eu sempre desejei. E agora eu vou contemplar o Deus Todo-Poderoso. Vocês aqui precisam de orações. Orem por vocês. Eu estou indo gozar dos prazeres que o mundo nunca contemplou. Os olhos nunca viram. Os corações nunca sentiram isso. Então vocês não sabem como é que eu estou aqui, eu estou preocupado com vocês. O salmista vai dizer que o motivo que ele quer
de vida, eu quero viver para uma coisa, para contemplar a sua palavra, para observar a sua palavra, é isso que ele diz, para que eu viva e observe a tua palavra. Está ligado, viver e observar a palavra de Deus. Vejam só, irmãos, não está ligado aqui para que eu viva e acumule tesouros nesse mundo. Não está ligado aqui, embora seja um homem rico. Olha, embora fosse um homem que Deus já tinha prometido grandes coisas. Eu quero viver para contemplar, para observar, para seguir, para me deliciar nas tuas palavras. Eu quero viver para a tua glória e encontrar prazer nisso para todo sempre. Esse é o meu fim principal. Me permite viver, Deus. E o versículo 18 ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, observe, tendo já conhecido isso, tendo machucado o seu coração, porque eu espero que a palavra tenha feito isso, para que você pare com isso em nome de Cristo, de viver para esse mundo, com os olhos e o coração fixo aqui. Ele vai dizer então, Deus, desvenda os meus olhos. Tira, Deus, aquilo. Olha, a expressão aqui, irmãos, é de cegueira. Ele falou sobre um defunto e agora ele fala que esse defunto também é cego. Olha, para que eu viva, irmãos, é exatamente o que ele quer dizer. Por mais que você ande, respire, por mais que você trabalhe, por mais que você acumule muito dinheiro, por mais que você alcance lugares elevados à vista dos homens, você é morto. É isso que ele quer dizer. Você é um defunto, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele está dizendo, para que eu viva, ou seja, porque quem não tem isso, quem não observa a palavra do Senhor, está morto, está morto, está morto. E ele disse que esse morto, ele está cego. Ele diz, Deus, a não ser que o Senhor desvende dos meus olhos. Porque se o Senhor não tirar o tapão dos meus olhos, eu não vou conseguir observar as maravilhas da sua lei. Eu não vou conseguir contemplar, visualizar, tentando sondar tudo aquilo que eu estou vendo. Muito mais do que uma obra de arte, de que eu olho e eu contemplo. Você já viu quando você olha, o homem olha para a mulher amada, para aquela jovem, para aquela garota, ele está namorando ela, e ele olha para ela e ele, o que é que você está olhando para mim? Ele não consegue dizer mais nada. Ele não consegue dizer mais nada, ele está encantado. Ele está olhando para tudo. Você está olhando para quê? Ele está olhando para tudo. Ele não consegue visualizar tudo, então ele contempla, ele fica extasiado, ele fica perplexo com o que ele está vendo. E o salmista diz, eu preciso fazer isso, mas eu preciso que o Senhor tire dos meus olhos. Vejam só, irmãos, vejam só. Se Deus não tirar, eu e você, nós continuaremos cegos. Irmãos, eu não posso ter autonomia em tantas coisas. Eu não posso fazer tantas coisas, irmãos. Se Deus não arrancar isso dos seus olhos, é Deus que vai fazer. Agora você consegue entender, gente, por que é que você diz, pastor, eu prego para aquela pessoa, prego, e aquela pessoa não entende. Eu falo, e ela não entende. Vamos falar sobre o dia do Senhor. Assunto tão novo para a gente. Quando eu ouvi isso, isso é o meu testemunho, tá? Quando eu ouvi falar sobre o dia do Senhor, não, isso aí não. Isso aí é legalismo. Veja a minha ignorância. Isso é legalismo. Não, não existe isso. Eu nunca vivi isso. Até hoje eu estou na igreja presbiteriana, nunca vivi isso. Não, não venha com novidade, não. Eu não vou aceitar isso, não. E eu sempre ouvindo aquilo. A minha palavra era, eu sempre vivi desse jeito. Tá? Tradição, costumes e o meu próprio eu.
Quando eu fui para a palavra e eu disse, Deus, desvenda os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Eu não posso estar fazendo os meus gostinhos na Castelo Forte. Eu não posso passar isso para a igreja. Isso é uma irresponsabilidade e eu vou pagar diante do Senhor. Irmãos, eu vou pagar diante de Deus, porque eu estou colocando aqui os meus caprichos para vocês. Isso não é o meu negócio. Isso aqui não é um empreendimento. Isso aqui não é meu. Eu não vou usar a expressão funcionário, não. Eu sou servo. Numa posição talvez de mais serviço do que vocês. Eu estou para servir vocês, inclusive. Aí, pastor, todo mundo serve a todo mundo. É verdade, irmãos. Não vou construir teologia nisso, não. Eu quero dizer que eu não estou em nenhum lugar elevado a mais. Eu não posso colocar os meus caprichos. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Irmãos, as maravilhas aqui da lei é justamente aquilo que era obscurecido para o povo. Era justamente aquilo que o povo tinha como tipos e sombras. Veja só, a esperança do povo desde o começo sempre foi pela graça. A esperança sempre foi na graça do Senhor, do Messias, do Cristo que viria. A igreja está inteirada disso. Graças a Deus que a igreja sabe disso. O povo descansava, o povo era salvo, crendo na vinda do Messias. Então ele tinha isso como? Eles não tinham Cristo revelado. Cristo não tinha vindo ainda. Cristo não tinha encarnado. O verbo de Deus não tinha encarnado, não estava entre nós. Não tinha falado, como nós temos nos evangelhos. Então, através de sombras, através de tipos, a coisa era obscurecida. Era como que uma venda nos olhos. Era essa a visão que eles tinham. E aí o salmista está dizendo, Senhor, desvenda, para que eu possa contemplar com clareza. Irmãos, qual é a maravilha da lei? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, por favor, meu irmão. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, no versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a Cristo Jesus, para que eu possa contemplar a sua justiça, porque eu creio nele. Vocês podem entender agora aonde é que o salmista Davi quer chegar, aonde Deus quer nos levar agora pela pregação da sua palavra, a exaltação do seu Filho, porque o Pai exalta o Filho, porque a Trindade em toda a Bíblia fica fazendo isso. O Pai exalta o Filho exalta o Pai exalta o Espírito exalta o Filho. E assim como desde a eternidade a Trindade se harmoniza, tudo para a glória do único Deus, do Deus Trino. O texto, mais uma vez, com clareza, nos mostra Jesus Cristo, para que nós possamos crer nele, para que nós possamos contemplá-lo diariamente, para que nossa esperança de salvação e absolutamente tudo possa estar nele, para que nós possamos dizer louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas como uma gíria, mas porque eu consigo contemplar as suas maravilhas, eu consigo contemplar as suas riquezas. Vocês querem ver? Abrem Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. No versículo 3, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus,
Cristo. Toda a riqueza, o mistério de Deus, as maravilhas da lei, as insondáveis riquezas de Cristo. Se o Senhor não abrir os seus olhos, você vai ter medo apenas do inferno. Você conhece aquele crente que ele é frio, que ele é morto, que ele não tem interesse nenhum pelas coisas do Senhor? Você conhece aquele crente? Ele só tem medo do inferno. Ele está aqui, porque ele ouviu dizer, você vai para o inferno. E ele está aqui querendo dizer, Deus, por favor, quando for levar, me leve também junto com esse povo. Eu não dou a mínima para o Senhor e para a igreja de Cristo. Não dou a mínima, mas eu quero ir no bolo. Ele está falando aqui, o salmista está dizendo aqui, servo de Deus. Ele está dizendo aqui o que Deus está dizendo o que Ele quer para você. Que você peça a Deus, Deus, seja bondoso comigo. Deixa eu entender essas coisas que o pastor fala, muito mais do que ele tanto fala e tanto ele repete. Deixa eu me alegrar nisso. Então, irmãos, o versículo 19 vai dizer, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Se eu não viver observando a tua lei, eu estou morto. Se o Senhor não deixar eu ver Cristo, eu estou cego e morto. Que ele vai dizer também, outra razão, eu sou peregrino. Eu sou estrangeiro, eu sou forasteiro. É como se o salmista dissesse, já que eu tenho que atravessar rapidamente esse mundo, o que será de mim se eu for privado da tua palavra? Já que esse mundo é tão passageiro, qual a esperança que eu vou ter se eu for ocultado da tua palavra, se a tua palavra não for desvendada a mim? O que vai ser de mim? Então ele diz, eu sou peregrino na terra. Vejam só, irmãos, eu sou passageiro nessa terra. Eu sou forasteiro, eu não vou ficar aqui muito tempo não, é rápido. Irmãos, o peregrino é aquele que sabe que tem uma jornada. O peregrino é aquele que sabe que tem um caminho. O peregrino, ele percorre um caminho. Ele diz que eu e você, o povo de Deus, nós somos peregrinos. Se eu tenho uma jornada, eu preciso ter o caminho pelo qual eu devo seguir. E a palavra de Deus que ele diz aqui, nos mostra que Jesus é o caminho. Lembra? Pegadas justas sendas se farão. As pegadas de Cristo, elas deixam as sendas. Sendas, aquele caminho. Tem lá o matagal. E a gente vê que sempre tem uma passagem, as pessoas sempre andam por ali. Então, se você vai atravessar aquele terreno, certamente você vai pelo aquele caminho que já foi aberto. As pegadas de Cristo nesse mundo foi para abrir caminho e para que nós possamos ir após Ele, seguindo o Senhor Jesus Cristo, sem vacilar os nossos pés. Se o Senhor esconder de mim os seus mandamentos, eu como peregrino morrerei, porque eu estou cego. Versículo 20 diz, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Olha, irmãos, me permita usar mais uma vez aqui a expressão fanático. Me permita aqui usar a expressão louco, doido. 1 Pedro, nós vamos ver, claro, Pedro falando isso lá. O mundo tem a gente como doido, o mundo tem a gente como maluco, porque nós seguimos a sua palavra. Tanto é que quando Paulo escreve aos Coríntios, é a loucura da pregação mesmo. Vocês foram alcançados pela loucura da pregação. Para nós que somos salvos, essa loucura é poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, irmãos, observe e leia mais uma vez o texto.
E tenta entender o que é que vocês entendem por isso. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Irmão, sabe quando um homem que gosta muito de futebol, ele está assistindo um jogo, aí a mulher dele, o filho dele, qualquer pessoa diz assim, fulano, 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 e ele fica vidrado assim. Sabe quando ele fica vidrado? Deixa eu usar outra expressão. Sabe como quando um homem, uma mulher, ele está preocupado com os negócios, mexeu com dinheiro, ele está com um problema no trabalho, ou então ele está tentando conseguir muito dinheiro, ele está querendo conseguir uma promoção. Você sempre contempla aquela pessoa meio que aérea. Irmãos, a expressão do salmista aqui, literalmente a pessoa está tão voltada para um assunto que chega a prejudicar as suas faculdades mentais. É isso que eu disse expressão grega, não, né? Não, né? Texto original. O texto original, que o grego é o Novo Testamento, me perdoe, viu, irmãos? Se eu falei isso. O texto original, ele quer dizer, a pessoa está tão voltada para esse assunto, a pessoa está tão interessada naquilo. Qual é a expressão que a gente usa? Abestalhado. Ei, acorda. Ah, não, o que é que você tem? Você está tão preocupado com alguma coisa, eu percebo que você está diferente. Irmãos, de novo, consumida está a minha alma. O salmista está desse jeito. Sabe por quê, irmãos? Por ele desejar. Ele está dizendo aqui, incessantemente, os teus juízos. Esse incessantemente traduza por o tempo todo. Sabe por quê? Isso não é colocado aqui desapercebidamente, não. Gente, cada palavra que é escrita por Deus, pelo próprio Deus, incessantemente ou o tempo todo, é porque Deus sabe da nossa capacidade de se desviar fácil e rapidamente da sua palavra. Deus disse para Adão e Eva. Deus disse, com tudo o que eles tinham, satisfação plena. Deus disse. Rapidamente. O que foi que eles foram ouvir? Outra coisa, além do Deus disse. Outra coisa. Foi assim que Deus disse. Não é assim. Deus sabe da capacidade que o seu coração tem de persuadir você. Na mesma hora que você está lendo, Deus sabe que você está sendo persuadido pelo seu coração a não encontrar deleite nisso, a não contemplar isso, a não desejar isso. Vocês agora entendem por que eu usei a palavra fanatismo? Por desejar a tua palavra, eu fico aéreo. Eu perco a noção das coisas do mundo ao redor. Porque, gente, isso é algo dele. Ele não está sendo passivo aqui não, tá? Não é algo que Deus fez somente nele e ele está sendo o alvo, não. É ele. É alguém que já foi alcançado por essa maravilha, por essa maravilhosa graça. Que é isso que é a maravilhosa lei, a graça do Senhor Jesus. Ele foi alcançado por isso. Ele deseja desse jeito. Você consegue dizer agora, então, para você mesmo, seja honesto com você mesmo, como eu estou distante disso? Como eu estou distante disso? Você consegue entender quão desonesta é a camisa 100% Jesus? Consegue entender agora? Quão desonesto, quão mentiroso é vestir aquilo? Ou você botar no Facebook, ou você botar um adesivo no carro. Gente, Davi era um desocupado. Vamos chamar Paulo de desocupado. Paulo não tinha o que fazer, não. Paulo não tinha o que fazer. Por isso que ele vivia. Por isso que ele tinha a morte diante dele e ele continuava contemplando as maravilhas do Senhor.
incessantemente, o tempo todo, não parava de pensar nisso. Mas Davi era um desocupado, irmãos. Tudo que vocês conhecem sobre Davi, será que Davi era desocupado? Ele não tinha outra coisa para pensar, ele não tinha outro plano, ele não tinha nada mais para desejar, para ficar o tempo todo, de maneira que isso não se esgota. Uma vontade que não passa, incessantemente. Deixa eu te perguntar de novo, se você consegue ser honesto com o seu coração de reconhecer e de dizer, eu preciso mudar hoje. Eu preciso mudar agora. Olha, a Castelo Forte, ela é um pouco conhecida pela sua santidade, ela é um pouco conhecida pela sua seriedade. Se você não assumir isso para você agora, a gente vai deixar de ser rapidamente. Olha, nós não somos nada, tá? Isso é a maior sinceridade. Mas a maior felicidade, a maior pedrinha na coroa da gente é que as pessoas dizem, rapaz, é uma igreja séria. É uma igreja séria, comprometida com as Escrituras. Se você não assumir isso para você, você é igreja, você é Castelo Forte. Se você não assumir isso para você agora, essa mudança agora, começar do que você vai fazer depois quando chegar em casa hoje, durante a semana e todos os dias. Nós vamos perder isso. Então, irmãos, observem. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Irmãos, tem uma coisa maravilhosa aqui que João Calvino comenta. Olha, é certo que Deus destrói mesmo. Esse increpaste aí é destruir. A palavra traduzida aí também facilmente aplicada é destruir. Deus, ele destrói os soberbos, os malditos que se desviam dos seus mandamentos. Aqueles que se desviam dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor, eles são malditos. Ele não está dizendo aquele que erra e que cai não, tá, gente? Aquele que cai, que tropeçou, que se arrependeu, que está perdoado, não. Aqueles que seguem obstinadamente na sua lei, no seu coração, reprovados pelo Senhor. Ele está dizendo que eles são malditos e o Senhor destrói ele. Mas observe o que o João Calvino comenta. Ele diz, quão louco nós seremos se a gente não quiser a disciplina de Deus, quando a gente se desviar da sua palavra. Quando a gente se desviar da palavra do Senhor, nós temos que desejar ser disciplinados por Deus. E aí, ele diz assim no comentário, é tão bom quando Deus disciplina a gente de longe, sem que possa ferir a gente, sem que possa machucar a gente. E eu consigo voltar logo para os seus caminhos. Ele quer dizer, olha, quando você vê o que acontece com os soberbos, com os que se desviam da palavra do Senhor, quando você sabe que eles são malditos, você consegue dizer, então eu quero estar nesse caminho, eu quero desejar isso, eu não quero ser um réprobo, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero desejar a Ele. Ele está colocando o exemplo dos soberbos, dos que acham que já são religiosos, dos que acham que já são espirituais. Ele coloca esse exemplo na sua frente para que você vire em oposição e caminhe para o outro lado, para que você se converta ao Senhor. E aí, irmão, diz assim, versículo 22, tira de mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Versículo 23, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os seus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Olha, irmãos, os 3 últimos versículos. Tira de mim esse opróbrio, tira de mim a vergonha, o desprezo que eu tenho tido. Sabe de quem, irmãos? Daqueles que se assentam, dos príncipes, e falam contra mim. Olha, esse desprezo, essa vergonha, gente, são daqueles que falam mal da gente porque nós somos crentes. Observem algo que eu sempre tenho dito. Não deixe seu coração ser levado agora para dizer, não, eles falam mal de mim o tempo todo no trabalho, porque eu sou crente. Não é porque você é crente. Não é. É porque você é fofoqueiro no trabalho. Foi porque você foi falar mal dele, foi falar mal dela, e aí ela ficou sabendo e agora ela lhe persegue. Foi porque você tentou destruir aquela pessoa, entregando ela, fazendo fofoca para o superior, para que ela possa perder aquele cargo e você possa vencer sobre ela.
Você construiu toda uma imagem negativa, inclusive de crente hipócrita, e as pessoas falam mal de você, você diz, é porque eu sou crente. Não é disso que o salmista está falando. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de você que sofre calúnias o tempo todo, porque tem observado a palavra de Deus. Gente, é exatamente isso. É exatamente isso. As pessoas estão falando mal de mim porque eu guardo o dia do Senhor. As pessoas estão falando mal de mim porque eu canto a palavra de Deus. As pessoas estão falando mal de mim porque eu não minto em hipótese alguma, porque eu sou filho de Deus e o diabo é o pai da mentira. As pessoas estão falando mal de mim porque eu vivo em santidade de vida. As pessoas estão falando mal de mim porque eu não ligo aquela televisão imunda, aquele ídolo. Salve, viu, irmãos, as programações que nós sabemos que os santos podem assistir, mas eu não quero assistir aquilo que Deus odeia, aquilo que eu sei que Deus estando comigo, Ele não quer assistir aquilo, ou Ele não quer clicar naquilo na internet. Você simplesmente quer se deleitar em coisas que Deus odeia. Você consegue fazer isso? Não é possível que a tua insensatez não consiga entender. Você não tem a habitação do Espírito Santo. Olha, tu liga a imundícia, a impureza, a torpeza da televisão. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre televisão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um comercial de televisão, gente. Ou eu estou ficando doido, ou eu continuo doido, ou eu continuo nessa loucura, ou então eu vou boiar e deixar esse mundo me levar mesmo. Eu estou assistindo um filme, As Crônicas de Nárnia, na Globo. Eu falo no Globo, mas é qualquer emissora de televisão. Aí eu estou lá com minha filha dizendo assim, não, minha filha, sente aqui, vamos assistir As Crônicas de Nárnia, que é de C.S. Lewis, é um filme bom, é um filme cristão, que coisa boa. Aí eu descanso ali, né? Os comerciais constantes, 30 segundos geralmente cada comercial. Aquilo que é colocado na mente da minha filha, assim, ó, jogado, fixado, porque aquilo é feito para fixar. Aquilo é produzido, não somente o pecado, mas o produto que está sendo vendido, a coisa boa que está sendo anunciada ali. Aquilo é feito de maneira muito estudada, para que só aquele flash que deu ali, você guarde e deseje aquilo. Que você deseje tomar aquela Coca-Cola gelada. Você deseja comprar aquilo que você viu bem rápido na televisão. A mulher viu um vestido bem rápido, nem viu nada. Eu quero aquilo ali. Imagina, irmãos, o que é colocado na impureza. A nojeira. Eu levei minha filha para a academia, Belinha, para ela ficar na esteira. Eu aqui olhando para a televisão, um canal de esportes. Era um canal de esportes. Os caras jogando bola. Mas o que é que tem de mal aí, né? Jogando bola. Quando eu olho, tá lá uma nojeira, os casais se beijando, anunciando a novela, anunciando o filme. Não me venha dizer que eu preciso deixar minha filha ver essas coisas. Não me venha dizer que uma hora ela vai ter que ver. No dia que ela vê, ela vai estar bem instruída. No dia que ela precisar ver isso, ela vai estar bem instruída. Não vou permitir o abandono de incapaz. Não vou permitir. Então, irmãos, falam mal de mim, porque eu crio os meus filhos desse jeito, sob o temor do Senhor. Falam mal de mim pela santidade de vida. É isso que ele quer dizer, gente. Aí a coisa agrava mais, gente. Ele diz assim, pois tenho guardado os teus testemunhos, né? Sou desprezado. O opróbrio está sobre mim. E depois ele agrava mais, dizendo no versículo 23, os príncipes falam contra mim. Esse assentaram-se, gente. Sabe o que significa esse assentaram-se aqui? Esse assentaram-se, ele quer agravar, ele quer dizer só o opróbrio, o desprezo. Não é apenas dos fuxicos que estão acontecendo entre as pessoas, não.
Esse assentaram-se aqui, e esse assentaram os príncipes, significa que a coisa foi para a praça pública. Ele quer dizer que as coisas agora estão em todos os lugares. E quando ele diz que os príncipes fazem isso, era de quem eu deveria esperar justiça. Era de quem eu deveria esperar honestidade. Era de quem eu esperava que dissesse assim, não, ele está fazendo a coisa certa, ele está temendo o Deus dele, ele está vivendo moralmente bem, ele quer uma moral para os seus filhos. Esses príncipes são as autoridades. Os príncipes. A gente pode até colocar isso como os pastores de hoje, que ofendem, que reprovam. Ou os líderes dos lares, que vai dizer, não vou criar minha filha e o meu filho desse jeito. É de quem a gente esperava tanta justiça, tanta honestidade e instrução. Então ele vai falar, olha, existem os cochichos, existem as fofocas, as calúnias entre eles, mas a coisa piorou, a coisa agora foi para público, a coisa está nas praças públicas, as pessoas estão agora aos montes, eu estou arrodeado de maledicências. Ele diz, mas o teu servo considerou na tua palavra. E ele diz, irmãos, para encerrar, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Irmãos, depois dele colocar essas coisas que está acontecendo com ele, das calúnias, está difamado, ele está queimado. Família, já desprezou, os amigos, no trabalho, esse cara é crente, esse cara não ri de uma piada nojenta. Ele quer ser melhor do que todo mundo. A gente conta uma piada aqui, ele não ri não, da piada não. Ele quer ser o diferente. E depois dele dizer isso, porque isso, irmãos, é duro. Davi está colocando isso porque ele sente, porque machuca ele. Ele está querendo que Deus livre ele disso. Agora vê, se Davi foi injustiçado pelos príncipes, pelas autoridades que deviam defendê-lo, o que é que eu devo esperar, gente, dentro da minha casa? O que é que eu devo esperar na rua, no local em que Deus me colocou ali para ser inserido? Agora, contudo, irmãos, vê, falando dessa tristeza, desse incômodo, chato, chegar num trabalho e já saber que as pessoas são assim. Ele está dizendo, com efeito, veja só, ele vai dizer agora qual é o antídoto. Ele vai dizer agora qual é o remédio para você se curar disso. Para que você não chegue lá de cabeça baixa, para que você não chegue triste, abatido, para que você não fique oprimido com isso, ele vai dizer, os teus testemunhos são o meu prazer. Sendo um doido só. Ninguém gosta dele aqui. Mas aparentemente ele está em paz. Olha para ele. Não estou falando você viver debochando não, tá? Botar uma música gospel e ficar ali debochando do sabor de mel, dos seus... Não estou falando isso não. Crente gosta de fazer isso. Crente gosta de fazer isso. Colocar versículo bíblico para ofender alguém, quebrando o terceiro mandamento. Não é isso. O ímpio, o opositor, o perseguidor olha e diz assim, como é que ele consegue ter paz? Porque o mundo está se acabando, as pessoas estão odiando ele. Ele tem prazer em Deus. A palavra aqui prazer é deleite mesmo. Ele refrigera toda a sua alma em Deus. O mundo está se acabando, todos conspiram contra mim. Deixa eu ir para a palavra, que lá eu vou encontrar o deleite. Que lá eu vou encontrar o refrigério. Lá eu vou ter prazer. Não é prazer de um videogame, não é prazer de um futebol, não é o prazer do sexo, não é o prazer de comer alguma coisa. A comida não vai tirar, irmãos, a minha tristeza de estarem falando mal de mim. O jogo de futebol, o filme, vai me distrair por alguns instantes. A palavra do Senhor é o remédio para que você tenha prazer, não obstante o mundo ao seu redor conspirando contra você. E ele vai colocar outra expressão incrível, são os conselheiros. Você chega para alguém e diz, rapaz, no trabalho está acontecendo isso, na faculdade está acontecendo isso. Sabe o que é que eu posso dizer para você? Ligue não. Deixa para lá, essa é a minha palavra. Agora tu tem um conselho maravilhoso para ficar ouvindo, e você ficar flutuando, dizendo que maravilha. Isso que eu estou ouvindo, isso é maravilhoso.
Muito mais do que um simples. Ligue não, mulher. Deixa para lá esse povo. Isso aí é um povo idiota. São isso, são aquilo outro. Você vai gostar de ouvir isso. Escute do Senhor. Ele é o seu conselheiro. Tendo dito isso, irmãos, observe o versículo 17. Tua palavra. Observe o versículo 18. Tua lei. Observe o versículo 19. Teus mandamentos. Observe o versículo 20. Teus juízos. Observe o versículo 21. Teus mandamentos. Versículo 22. Teus testemunhos. Versículo 23. Teus decretos. Versículo 24. Os teus testemunhos. Todas essas coisas quer dizer uma coisa, a voz do Senhor. Daquilo que você se esquiva tanto, daquilo que você encontra tanta dificuldade para parar e ler, daquilo que você nunca encontra tempo, desejo, daquilo que nunca prende a sua atenção. Nesses poucos versículos, você encontrar as riquezas do Senhor. Você ficar livre da opressão dos seus inimigos. Você parar de cobiçar o mundo. Como eu queria deixar essa cobiça que eu tenho de querer as coisas. Como eu queria conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Como eu queria ser aconselhado por Deus no momento em que os meus inimigos se levantam contra mim. Todas essas coisas. Observe que a glória de Cristo está aqui. Você vai encontrar na palavra. E é o único recurso que você não busca. Estou certo ou não? Você lê mais o Facebook ou a Bíblia? Você lê mais o WhatsApp ou a Bíblia? Você ouve mais a televisão ou a Bíblia? Você ouve mais os seus amigos num bate-papo ou você ouve a Bíblia? Que nós possamos, irmãos, estar livre dessas coisas. Mas, cobiça, os inimigos, que nós possamos desejar incessantemente a palavra de Deus, a voz de Deus, e assim contemplemos, usufruamos e nos deleitemos na glória e riqueza do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?